Donald Trump e o exército americano acaba de confirmar que mais um ditador acabou de ter a sua morte confirmada, acabou de ser eliminado. E a informação que a gente tem é que o governo Lula entrou em completo desespero, gente, tá? Inclusive, um membro do governo Lula acabou de dizer que o Brasil deve se preparar para o pior. Membro de dentro do governo Lula acaba de confirmar que o Brasil deve se preparar para o pior após aqui o Donald Trump confirmar que mais um ditador aliado do Lula acabou de ser eliminado. Gente, vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia, né? Esse anúncio bombástico de Donald Trump que pegou o mundo inteiro de surpresa. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Filho do Lula acabou de confessar tudo. Atenção, atenção, filho do Lula, o Lulinha, acabou de confessar tudo. E a informação que acaba de chegar é que ele pode ter a sua prisão decretada a qualquer momento, gente, tá? Lulinha pode ter a sua prisão decretada a qualquer momento pelo ministro André Mendonça após confessar, ele admitiu, ele confessou tudo. É outra bomba que devastou Brasília também agora. Há poucos instantes tem uma denúncia gravíssima, gente, uma bomba que o Lula está preparando. E é vocês que estão do outro lado mentindo que vão pagar essa conta do Lula. Mais uma crueldade, mais uma perversidade do Lula que eu vou trazer em todos os detalhes, que vai custar muito. É dinheiro, gente, tá? Muito caro pro bolso de vocês que estão do outro lado me assistindo. Gente, além dessas outras várias informações que eu separei, é uma pancada atrás da outra. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo, gente, tá? Antes de tudo e qualquer coisa, nesse boletim aqui, gente, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu quero dedicar um tempinho aqui especial para mandar um grande abraço para uma espectadora assídua aqui do nosso canal. A minha amiga Valéria, gente, tá? Eu prometi que tá aqui, Valéria, tá? Quero enviar para você um grande abraço, não só para você, para toda a sua família. Né, recebemos o convite, você convidou aqui minha família, né, para ir no aniversário da sua netinha. A gente compareceu, gente, tá? E foi uma recepção simplesmente impecável, gente. Pensem numa família feliz, alegre. Foi uma recepção sem precedente. Eu fiquei assim, extasiada. E uma coisa que me chamou muita atenção, gente, tá? A família, os amigos, basicamente todos, gente, tá? Conservadores, bolsonaristas, né? Algo raro da gente ver por aí. A gente vai em uma festa, né? Tem esquerda, tem direita, e lá praticamente todo mundo conservador, bolsonarista. Foi um fato que me chamou muita atenção. Então tá aqui registrado, Valéria, minha vizinha, minha amiga. Um grande abraço para você e para toda a sua família. E muito obrigada pela aquela recepção impecável de ontem. Então é isso, gente, tá? Vamos continuando aqui com as informações, porque tem muita coisa acontecendo. E lá, logo de cara, já vou começar aqui trazendo aqui essa pancada. O jornalista, nosso querido mestre jornalista Alexandre Garcia, descobriu e revelou uma bomba que está sendo preparada contra o Lulinha. E essa bomba pode explodir a qualquer momento. Essa notícia aqui, gente, eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar. E muito. Assista até o finalzinho para vocês entenderem. Quem é a mulher que está na mira de quem quiser investigar Lulinha? Roberta Luxinga. Vejam só, ela é neta e herdeira de um ex-acionista do famoso banco Credit Suisse. E, por coincidência, ela era casada com Protógenes Queiroz, que era delegado federal, lembram? E ele, quando precisou se refugiar no exterior, foi para a Suíça. E ela agora é uma mediadora entre o careca do INSS. Tem sido. Talvez com os conhecimentos bancários dela. E de ter convivido com um delegado federal. O careca e Lulinha, o Fábio Luiz, que está com o sigilo quebrado duplamente. Antes, pelo ministro André Mendonça, como relator dessa ação, a pedido da Polícia Federal, sigilo bancário, fiscal e telemático, digital.
E na Comissão Mista Parlamentar de Inquérito que investiga o roubo de 6 bilhões dos velhinhos da Previdência, também foi quebrado o sigilo. Deu pancadaria, né? Numa confusão, né? Segundo os jornalistas, confusão. Confusão é outra coisa, isso é tumulto. Né? Confusão é quando alguém se confunde de alguma coisa. Mas deu até soco. Eu vi o soco, eu acho que o soco foi involuntário. O sujeito estava fazendo gesto brusco de braço para abrir caminho e acertou o rosto do outro deputado. Acertou o rosto do deputado Luiz Lima, que é do Novo do Rio de Janeiro. Mas eu vejo que o autor do soco, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e que se desculpou pelo soco e tal, ele nem disse que foi involuntário, eu que achei que foi involuntário. Uma espécie assim de, como eu disse, um movimento brusco do braço. Mas é o mesmo que botou uma imagem falsa de Bolsonaro abraçado com Vorcaro. É o mesmo. Também se desculpou pela imagem e retirou a imagem. Não. Bom, mas o Lulinha, o Fábio Luiz, está na Espanha. Aí eu não deixei de fazer o trocadilho, né? Pai torneiro, filho toureiro. Não sei o que vai acontecer agora. Com sigilo bancário, telemático, fiscal quebrado, não tenho que esquecer, não tenho que esconder, né? Como está acontecendo com a Tayaya, que acham na CPI do crime organizado que foi usada pelo Vorcaro para lavagem de dinheiro. Mas tem mais gente que usou os irmãos, pelo jeito, né? Pelo menos a mulher de um dos irmãos disse que o marido dela nunca se meteu nisso. O ministro André Mendonça, a pedido da defesa dos irmãos de Toffoli, disse que é facultativa a presença deles lá na comissão do crime organizado. Está todo mundo esperando que Alcolumbre tome na cara, tome, não é exatamente vergonha, mas ficar pensando no que lhe disse o senador Girão, né? Para pensar a respeito da responsabilidade dele diante da quantidade de assinaturas pedindo a CPMI ou uma CPI no Senado do Master, né? Que já está lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Interessante que eu pego o noticiário aqui de Brasília e vejo que os legisladores que aprovaram a compra do Master pelo BRB agora estão buscando aprovar uma lei que permita o governo do Distrito Federal de entregar como garantia imóveis do governo do Distrito Federal para pegar um empréstimo de quase 7 bilhões para salvar o Banco de Brasília. E eu vejo o diretor da Caixa insinuando, a gente está aí, às vezes tem algumas coisas no Banco de Brasília que possam nos interessar, a gente se servir de um bom serviço de informática, da folha de pagamento, né? O governador deu uma pequena entrevista no Correio Brasiliense dizendo que já está apelando, né? Está dizendo, o banco é patrimônio da cidade. Patrimônio da cidade é patrimônio arquitetônico? Porque é patrimônio do Distrito Federal, que é diferente da cidade, né? Como eu mostrei outro dia, a cidade não é pessoa jurídica, né? É um aglomerado urbano, isso é patrimônio da cidade. E depois ele deixou uma frase que eu achei muito, muito estranha. O povo de Brasília me adora. Será que ele se sente Deus? Porque adoração é da pessoa para a divindade, isso é adoração. Talvez ele quisesse dizer que o povo gosta de mim, mas adorar não é o verbo apropriado.
para alguém que é advogado e sabe o valor das palavras e o significado dos verbos. Não. O país está em polvorosa, mas talvez do caos se faça a ordem, fiat lux, né? Que se faça a luz desse caos, que com a ajuda do ministro André Mendonça, que se tire da escuridão da blindagem feita por uma toga preta, que se derrame a luz do direito e da sabedoria e da isenção e da distância, para que a gente possa viver em paz nesse país, longe de tanta gente que propaga o mal da corrupção, da ganância, da ambição, da mentira, da falsidade, da hipocrisia. De Brasília, Alexandre Garcia. É isso aí, gente, tá? É o Brasil, né, depositando as suas esperanças também, né, no ministro indicado pelo Bolsonaro, André Mendonça, gente, tá? Eu sempre acreditei em intercessão divina, gente, tá? De Deus colocar as mãos, porque saiu o Dias Toffoli do caso Márcia, na hora que entrou, né, foi sorteado novamente e caiu naquele sorteio o nome do André Mendonça naquele exato momento. Eu sempre tive muita fé, muita crença, muita fé em Deus, e naquele momento eu percebi que na hora que caiu o nome do André Mendonça, ali tinha a mão de Deus. Então, eu acho que o nome do André Mendonça foi escolhido por Deus, não foi à toa. Eu acho que ele vai sim saber fazer o que tem que ser feito. E vai acontecer um divisor de águas e muita coisa vai acontecer. Inclusive contra o filho do Lula, o Lulinha, gente, tá? Vocês acreditam? Vejam só a bomba que explodiu neste dia de hoje. O filho do Lula admitiu, gente, tá? Ele confessou a interlocutores que sim, teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal, gente, tá? Inclusive, depois de delações aí para a Polícia Federal, indicam que em uma dessas viagens ele pode ter recebido o valor de 25 milhões de reais, mensalidade, mensalão de 300 mil reais. Isso está sendo investigado com uma lupa pela Polícia Federal sobre a relatoria do ministro André Mendonça. E agora, gente, tá? Para quem tinha alguma dúvida, o próprio Lulinha acabou de confessar. E eu tô vendo aí alguns juristas dizendo, olha, gente, tá? Depois do momento em que ele passa a confessar que teve, né, que teve o voo e hotel pagos pelo careca do INSS, com dinheiro possivelmente roubado dos velhinhos, prisão pode sair a qualquer momento. Foi uma confissão muito, muito grave, gente, tá? Saiu aqui na revista OER, citando a fonte para vocês. Lulinha confessa e admite viagem a Portugal paga por lobista do INSS. É o careca do INSS que o Alexandre Garcia acabou de mencionar para vocês. O empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, relatou a pessoas próximas que o lobista Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, pagou suas despesas de voo e hotel em uma viagem a Portugal. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. O Estadão, gente, acabou de revelar essa bomba. Lulinha explicou que a ida ao país europeu com Antunes, que está preso por suspeita de corrupção ligada a fraudes bilionárias do sistema previdenciário, ocorreu com o objetivo de visitar uma fábrica envolvida no cultivo de cannabis para uso medicinal. Ele negou, porém, ter firmado qualquer parceria ou recebido outros pagamentos do lobista. Ele vai negar tudo, né, gente? Claro que ele vai negar. O nome do filho do presidente foi associado formalmente ao de Antunes, né, do careca do INSS, a partir do depoimento de um ex-funcionário do lobista Polícia Federal, que indicou suposta sociedade e pagamentos de um mensalão de 300 mil mensais ao empresário. Mensagens obtidas pela investigação mostram quando Antunes, né, trata de pagamento de 300 mil destinados ao filho do rapaz, mas sem especificar a identidade. Claro, né, gente? É aquele codinomes que eles dão aí. Filho do rapaz. Quem é o rapaz, né?
Então, além também dessa informação, surgiu aí a informação de que ele pode ter recebido um pagamento de 25 milhões também de empresas do Careca do INSS. Resumindo, ele está atolado até o pescoço nesse escândalo de corrupção, da roubalheira, da fraude do INSS. E ele acabou de admitir. Ou seja, gente, tá chegando perto, gente. Tá chegando. Já começou a admitir, né? Algumas delações, ele foi delatado, né? Esse ex-funcionário afirmou que ele viajou. Na quebra de sigilo lá também foi detectado que ele viajou, foi no mesmo voo. Gente, contra fatos não há argumentos. Quando as provas começam a ventilar na imprensa, não tem outro jeito. Tem que vir e admitir. Tem que assumir a bronca, sim, viajei, e as custas foi tudo pago com o dinheiro do Careca do INSS, né? Supostamente roubados dos velhinhos do INSS. Que é o que está sendo investigado, e é uma bomba, gente, tá? Então esse é só o início, é a pontinha do iceberg. Eu acabei de ver aqui vídeos de juristas dizendo, gente, isso é tão grave que ele pode ter a sua prisão decretada a qualquer momento. É muito grave. Inclusive saiu aqui também no UOL, ó, Lulinha admite que Careca do INSS pagou sua viagem a Portugal, diz jornal. Tá aqui, gente, tá? Bomba que explodiu em Brasília que deixou a esquerda pavorosa nesse dia de hoje. Falando em esquerda pavorosa, vocês sabem que eu não sou muito entusiasta do Kim Kataguiri, né? Aquele cara nem de esquerda, nem de direita, atira para todo lado, mas ele explodiu uma bomba contra o Lula aqui nesse vídeo que vocês vão ficar de queixo caído. E esse vídeo aqui, gente, teve umas centenas de milhares de visualizações, gente, tá? Muitas visualizações nas redes sociais. Um vídeo do Kim Kataguiri fazendo uma denúncia gravíssima contra o Lula. Em ano eleitoral, o Lula não deve ter gostado desse vídeo aqui, não. Vejam só. O governo Lula mandou 1,4 milhão de reais para 5 cidades diferentes afetadas pelas enchentes. Realmente nojento. Chega a ser nojento a gente ver que o governo federal manda 10 milhões de reais para a escola de samba, sendo 1 milhão para fazer campanha eleitoral ilegal, antecipada, e manda 1,4 para gente que tá morrendo, gente que tá sem casa, gente que perdeu a família, gente que não tem nada, gente que tá sem o que vestir, sem o que comer, sem o que beber. 1,4 milhão de reais. Agora, para financiar aqueles videozinhos engraçadinhos do governo federal, né, para defender mais imposto, na hora de arrecadar, o governo é leão, é bravo. Agora, na hora de distribuir o que arrecadou para quem precisa, aí tem ajuste. Eles dizem que são contra ajuste fiscal, são contra equilíbrio das contas públicas, mas na hora de distribuir dinheiro para quem precisa, numa situação trágica, numa situação de emergência, 1,4 milhão de reais, era melhor não ter mandado nada. Era melhor não ter mandado nada porque a sociedade civil, né, já está arrecadando mais. Movimentos como o Movimento Brasil Livre, empresários, influenciadores, já estão mandando muito mais dinheiro do que o governo federal, que é o próprio Nicolas Ferreira, né, gente? Como eu trouxe para vocês aqui ontem no canal, o próprio Nicolas Ferreira, com a sua vaquinha, humilde vaquinha nas suas redes sociais, já arrecadou aí quase 5 milhões de reais para ajudar aquelas famílias que, né, estão sofrendo, foram devastadas, né, com essas fortes chuvas, fortes enchentes, famílias desabrigadas, várias pessoas vieram a óbito, e o Lula tem a pachorra de mandar 1.400.000 reais para cada uma dessas cidades. É igual o que falou, era melhor nem ter mandado nada, porque pro Lula, gente, tá? A prioridade pro Lula não é mandar dinheiro para quem tá morrendo, né? Para quem passou por um desastre. A prioridade do Lula é reservar 8 milhões para gastar com Lei Rouanet. Afinal de contas, quem precisa mais? Essas famílias de Minas Gerais que passaram por essa catástrofe, que estão desabrigadas, perderam suas casas, estão na lama, sem falar nas pessoas que perderam a própria vida. E o Lula, o quê, gente? 8 milhões, 1,4 milhão para as cidades que estão na lama. Agora os 8 bilhões, não é milhões, gente, tá? Agora os 8 bilhões para a Lei Rouanet é intacto. Ali ninguém mexe, porque a prioridade para o Lula não é para quem está morrendo, é para os artistas, né? Da lacrosfera que ajudou a colocar o Lula lá na presidência, aqueles ali tem dinheiro assim. Inclusive agora recentemente eu trouxe no canal para vocês, o governo Lula acabou de liberar, se eu não me engano, 1.600.000 para o Caetano Veloso fazer evento. É isso, gente, 1.400.000 para uma cidade inteira devastada, destruída, né? 1.400.000, mas pro
Caetano Veloso, 1.600.000. Caetano Veloso está precisando, ele deve estar passando por muita necessidade, deve ter tido a sua casa destruída por fortes enchentes. Caetano Veloso está precisando. Mas aquelas famílias que estão morrendo, não, ali não precisa. Ah, gente, eu tinha que trazer isso aqui. Eu não aguento, gente, essa hipocrisia de que, o Lula vai governar para todos. Para todos o quê? Para todos os artistas, né? Que a Lei Rouanet está intacta. Vamos lá, gente. A notícia que acaba de chegar é que o Lula entrou em completo desespero com essa notícia que está aqui na sua tela, gente, tá? A semana tá só começando e Donald Trump tá cumprindo as suas promessas e tá aniquilando os ditadores pelo mundo afora. Tá assim, gente, tá? Primeiro, ele capturou e prendeu o ditador Nicolás Maduro. Depois, atacou o Irã, eliminou lá o ditador sanguinário. E agora, a notícia que acaba de chegar é que além do Khamenei, né, o ditador lá do Irã, esse outro aqui também foi eliminado, gente, tá? Ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, também morreu em ataque do exército americano em Israel, diz a agência, tá? O ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, morreu nos Estados Unidos, nos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. A informação foi divulgada pela agência de notícias estatal iraniana neste domingo. Um dos ataques atingiram a residência de Ahmadinejad em Narnak, nordeste do Teherã, o que provocou sua morte. Ou seja, numa cajadada só, ou seja, num ataque só, o Donald Trump eliminou 2 ditadores. 2 ditadores morreram no mesmo final de semana após invasão e ataque do governo americano juntamente com o exército de Israel. E tem gente que está desesperado com essa notícia, gente, tá? É o governo Lula. Celso Amorim diz que Brasil deve se preparar para o pior em meio à escalada no Oriente Médio. Ou seja, os terroristas, os ditadores sendo eliminados um por um. O primeiro, né, o ditador Nicolás Maduro, depois o Khamenei, né, gente, não sei nem como é que se pronuncia o nome daquele cruel e perverso. E agora Ahmadinejad também. Gente do céu, tá aqui, ó. Ahmadinejad, não sei nem como que pronuncia o nome desses ditadores, gente. Também teve a sua morte confirmada. Os amiguinhos do Lula estão caindo um por um, né? E aí, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E o governo Lula já começa a mostrar sinais de desespero. Tá aqui na matéria do Correio Brasiliense, citando a fonte para vocês. O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirmou nesta segunda que o Brasil deve se preparar para um possível agravamento do conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel no Oriente Médio. Segundo ele, o cenário atual é de forte tensão e pode evoluir para um quadro ainda mais instável na região. Ninguém é juiz do mundo. Matar um líder de um país que está em exercício é condenável e inaceitável. Devemos nos preparar para o pior, afirmou o embaixador em entrevista à Globo News. Ou seja, eles estão desesperados, né? Porque o Donald Trump está destruindo e derrubando basicamente todos os aliados do Lula, né? E agora o governo Lula está extremamente preocupado com o que pode acontecer no futuro, gente, tá? Por que será o motivo desse desespero do Lula, do governo Lula? Tá aqui. E claro, né, gente, tá? Em toda essa tensão, essa guerra no Oriente Médio, o Lula ficou do lado de quem? O governo Lula ficou do lado de quem? Ai, é triste. Eu tenho vergonha, gente. Às vezes eu tenho vergonha. Eu vou confessar, eu tenho vergonha de ver aí uma manchete internacional dizendo que o Lula, né, tá do lado da crueldade, da perversidade, dos ditadores. É uma vergonha. O federal Marcel Van Hatten foi pra cima do Lulinha, do Lula, da esquerda e explodiu esta bomba que atingiu em cheio Lula e Lulinha. Vocês vão entender assistindo até o finalzinho. Vejam só. E é investigado por um desvio milionário. São quantos milhões, seu relator, de desvio? 350 milhões, 370 milhões. Ele pediu à CPMI que ela custeasse integralmente as passagens aéreas, sua e de todos os advogados. Eu quero saber se realmente isso aconteceu, seu Paulo Otávio. As custas foi só pra minha vida.
Foi paga a sua passagem aérea, é isso? Sim. Olha só, senhor presidente, nós tratamos aqui de um roubo milionário e o povo brasileiro ainda precisa pagar a passagem aérea para o depoente vir aqui. Então, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que nós conseguimos fazer com que o feitiço que é investigado por um desvio milionário. São quantos milhões, senhor relator, de desvio? 350 milhões, 370. Milhões. Ele pediu à CPMI que ela custeasse integralmente as passagens aéreas, sua e de todos os advogados. Eu quero saber se realmente isso aconteceu, senhor Paulo Otávio. As custas foi só para minha vida. Foi paga a sua passagem aérea, é isso? Sim. Olha só, senhor presidente, nós tratamos aqui de um roubo milionário e o povo brasileiro ainda precisa pagar a passagem aérea para o depoente vir aqui. Então, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que nós conseguimos fazer com que o feitiço virasse contra o feiticeiro. Tentaram aqui enterrar todo o trabalho da CPI hoje, rejeitando todos os requerimentos. Não conseguiram, senador Girão. Não conseguiram, foi o contrário. Queriam enterrar tudo de uma vez e conseguimos aprová-los todos de uma vez. Agora é o trabalho de prorrogar esse CPMI para que os bandidos que roubaram dos aposentados sejam efetivamente descobertos, punidos e presos. Aí aqui vem o depoente que não quer responder e que tem a sua defesa, a legitimidade da participação da banca de advogados, como aliás temos visto aqui ao longo dos trabalhos da CPMI, as bancas que defendem os depoentes, mas nos acusando de constrangimento. Não se sentem eles constrangidos pelo fato de estarem sentados aqui para dar explicações sobre o maior escândalo de corrupção da história do INSS no Brasil, do roubo dos aposentados? Isso que me deixa revoltado, senhor presidente. No Brasil, a situação se inverteu, deputado Marcon. Nós que somos os malvados com aqueles que vêm aqui. Senhor Paulo Otávio Montalvão Camisotti, que está aqui agora porque é investigado pela Polícia Federal e na condição de testemunha deveria vir contribuir. Para começar, senhor presidente, é importante lembrar que o senhor Paulo Otávio tentou de todas as formas evitar estar sentado nessa cadeira. Não está aqui num espírito colaborativo. Chegou a pedir habeas corpus para não vir. Agora tem um habeas corpus para não precisar responder todas as perguntas, receber um habeas corpus parcial. E no dia em que ele viria aqui no dia 9 de fevereiro, apresentou uma justificativa de que tinha comido uma pizza de atum no dia anterior e passado mal e por isso não poderia estar aqui. É verdade isso, senhor Paulo Otávio? Sim. Relatou ter ingerido pizza de atum no dia anterior, evoluindo com náuseas, mal-estar e um episódio de vômito, sem febre, diarreia, dor abdominal ou sangramento intestinal, apresentando apenas sensação de estufamento e leve desidratação. Pois bem, depois ele pediu, senhor presidente, e é investigado por um desvio milionário. São quantos milhões, senhor relator, de desvio? Diretamente 350 milhões, 370. 350 milhões de desvio, é isso investigado. Depois ele pediu à CPMI que ela custeasse integralmente as passagens aéreas, sua e de todos os advogados. Eu quero saber se realmente isso aconteceu, senhor Paulo Otávio, se o senhor solicitou e se foram pagas as passagens aéreas para que o senhor e seus advogados estivessem aqui, sim ou não? Presidente, pela ordem, apenas para esclarecer que o advogado... Eu estou perguntando para o depoente, seu doutor advogado. Nossa, pois não, excelência. Mas é uma informação pública, doutor. Não é pública. Pública. Só foi a passagem de depoente, o advogado do depoente está em Brasília aqui por conta própria. Passe a resposta ao parlamentar, por gentileza. O advogado está aqui por conta própria e as custas foi só para minha vida. Foi paga a sua passagem aérea, é isso? Sim. Olha só, senhor presidente, nós tratamos aqui de um roubo milionário e o povo brasileiro ainda precisa pagar a passagem aérea para o depoente vir aqui. E se não paga, não vem. Eu até disse na vez passada, o Vorcaro, se tiver que pagar o avião da Polícia Federal para vir, que se pague. Mas é um absurdo, senhor presidente. Olha a situação a que nós chegamos. E aí eu pergunto pro senhor Paulo Otávio, que teve a vinda custeada pelo povo brasileiro, a passagem aérea, porque senão não vinha. Quero saber se o senhor conhece o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Vou permanecer em silêncio. Mas é só perguntando se o senhor conhece ou não conhece. Vai permanecer em silêncio sobre o careca do INSS? Eu não sei, senhor presidente, se ele pode permanecer em silêncio sobre uma informação dessa. Ele pode responder, excelência, de acordo com a orientação da advocacia da defesa. Não sou eu quem vou me posicionar sobre esse assunto agora. Ele, se sentir incriminado em algum momento, naturalmente poderá ficar em silêncio, excelência. Bom, eu acho que realmente deve se sentir incriminado
Porque era o procurador da Ambec, a empresa suposta, porque na verdade é uma lavanderia, um CNPJ de fachada para roubar dos aposentados brasileiros, a empresa dele, de fachada, atendia a Ambec, que é do careca do INSS, pô. Como é que não sabe se conhece ou não conhece? Que serviço prestava a sua empresa? Vou permanecer em silêncio. Serviço, segundo a Polícia Federal, de lavagem de dinheiro. E além dele, outras pessoas estavam envolvidas nessas atividades ilícitas, como Gabriela Montalvão Camisotti. O senhor sabe quem é? Sim. O senhor conhece? Sim. E quem é? Minha irmã. E por que ela está envolvida? Vou permanecer em silêncio. Porque ela também aparece em relatórios financeiros ligados ao esquema. É a irmã dele, é o pai dele, é a mãe dele. Não é à toa que o pai está preso. E aí o pai está preso e a gente não pode dizer aqui que quem deveria estar preso também é o filho. Mas é óbvio, senhor presidente. Então aqui nessa CPMI, nós, apesar de toda a batalha que muitas vezes parece ingrata, hoje nós conseguimos uma batalha. Aliás, o senhor conhece esse cidadão aqui, senhor Paulo Otávio? Vou permanecer em silêncio. Olha, eu acho que tem mais coisa que incrimina o Lulinha aí. Isso vai permanecer em silêncio. Diz que isso pode potencialmente incriminar. O senhor tem certeza que vai permanecer em silêncio? Quem está nos acompanhando também acho que então tem mais coisa para ver no Lulinha, nas relações dele com Careca, com Camisotti. Senhor relator, deputado Gaspar, parabéns pelo trabalho. Parabéns, senador Carlos Viana, parabéns à oposição e a todos aqui que não esmorecem, que estão trabalhando. Porque, olha aqui em volta, cadê o PT? Cadê a esquerda? Cadê a turma do governo? Ninguém está aqui mais. Acabou a CPI para eles. Para nós, agora que está começando. Obrigado, senhor presidente. Para nós agora que está começando, gente, tá? Cheque mate no Lula, né? Vocês viram que sempre quando comenta no Lulinha, para tudo, né, gente, tá? Silêncio absoluto. Falou no filho do cara, né? Falou no filho do homem, falou no Lulinha, para absolutamente tudo. Ninguém fala nada, ninguém dá nenhum suspiro. Vai que isso pode prejudicar o filho do homem, né? Vai que pode vir retaliação, vingança. Meu Deus do céu, gente, tá? E esse fato, né, do cara ter que ir para Brasília, depor na CPMI, e o povo é obrigado a pagar as custas, gente, tá? Do translado, o voo. Isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Ou seja, a empresa, né, investigada, né, pode ter roubado aí cerca de 350 milhões, é muita grana, né? Sendo investigada por possivelmente ter usurpado, roubado, né, dos velhinhos 350 milhões e o cara não tem dinheiro para pagar uma passagem aérea. É o povo que tem que pagar. É muita humilhação, gente. Tá? Meu Deus do céu, é um tapa na cara da sociedade. Ainda bem que tem o Marcel Van Hatten que vem e explode, joga lama no ventilador. E vocês viram, né? Na hora que tocou no nome do Lulinha, silêncio absoluto. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? E agora, gente, vocês acham que o Lula é cruel, perverso, ardiloso? Vocês não viram nada. Vejam só o que a parlamentar acabou de explodir que o Lula está preparando, gente, tá? É estarrecedor. O Lula pegando mais uma conta, mais uma dívida. E sabe quem é que vai pagar? Você. Eu, os nossos impostos. Tá acreditando? Não? Vejam só. Lula quer o SUS do transporte público com tarifa zero em todo o Brasil. Mas tem uma pegadinha e você vai pagar a conta. Em ano eleitoral, após o gás do povo, luz do povo, o PT já quer mais populismo. Tarifa zero nacional, ninguém pagando passagem. É um sonho, né? E quanto é que vai custar essa brincadeira? Mais de 78 bilhões por ano se a gratuidade for apenas para ônibus. E 90 bilhões anuais se incluir metrôs e trens. De onde será que vai sair tanto dinheiro do seu bolso? É claro, a grande pegadinha do SUS do transporte público é a seguinte. O plano é acabar com o Vale Transporte atual, no qual o trabalhador pode optar por um desconto salarial de até 6% para que as suas passagens sejam custeadas e substituir por um modelo em que empresas são obrigadas, com maiúscula, a recolher cerca de R$200 por funcionário, inclusive para empregados que não utilizam transporte público. Em outras palavras, Lula quer jogar o custo de todo o sistema de transporte público do país nos trabalhadores formais, transporte de graça, beirando mútil, sem contar que essa nova obrigação para empresas pode gerar redução salarial, é óbvio, aumento de preços ou ainda impactar novas contratações. Se o governo quer realmente ampliar políticas sociais, por que não corta o cartão corporativo de viagens internacionais, gastos bilionários com publicidade, móveis de luxo, tantas outras indecências do Planalto? Compartilhe, afinal, o ônibus vai ser grátis na catraca, mas é você que vai pagar.
Com certeza, né, gente, tá? O Lula dá o brinde aí, né, ano eleitoral, mas alguém tem que pagar essa conta. Nada é gratuito nesse país. Alguém tem que pagar a conta. Vocês podem ter certeza absoluta que isso aqui for aprovado. Quem vai pagar a conta somos nós, gente, tá? E o que eu fico mais, assim, chocada, será que esse transporte gratuito do Lula vai ter a mesma qualidade do SUS, do Lula? É o que é mais terrível, né, gente? Porque se a pessoa, se o trabalhador pagasse por uma coisa que realmente fosse de qualidade de nível Suíça, acho que todos pagariam, assim, felizes, né? Só que a gente sabe muito bem, né, como seria a qualidade desse transporte gratuito do Lula, né, gente, tá? Não precisa nem muito longe. Como é que é a qualidade do SUS hoje? É uma bomba, gente. É o Lula torrando uma basicamente o dinheiro do contribuinte como se não houvesse amanhã, querendo ferrar e lascar agora com a vida do trabalhador brasileiro. E ainda tem gente que tem coragem de votar em Lula da Silva.